Oi, tudo bem? Vamos continuar a nossa trajetória de interpretação, que está quase terminando. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos encerrar coesão com coesão sequencial. Na aula anterior, nós estudamos a coesão referencial, que é exatamente aquela que leva o texto num movimento de retroação, de retomada, e a coesão sequencial, o movimento de prospecção, ou seja, de progressão temática, de progressão das ideias, de inserção de ideias novas. Então, iniciemos. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual, né? Já abordamos isso, progressão, movimento prospectivo, apresentação de ideias novas. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Não são os únicos mecanismos, ok? São os principais mecanismos. Então, os modos e tempos verbais, assim como as conjunções, ok? Então, entre as conjunções, vamos relembrar algumas delas, e quando elas aparecem no texto, assim, são questões que normalmente são muito frequentes em concursos, questões que lidam com essas conjunções, que a gente também chama de conectores ou disjuntores, ou de marcadores textuais, marcadores discursivos, né? Tem várias nomenclaturas para isso. Então, eu quero incluir, eu quero adicionar, em geral, os conectores serão. Além disso, também vale lembrar, pois, outrossim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além desse fator. Se é uma ideia de oposição, embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, diferentemente, por outro lado, a gente pode dizer que isso aqui são exemplos, tá? Mas sempre confirme o valor de uma conjunção no contexto. Você pode, de repente, ver um i ali e achar que é adição e não é adição, ok? Então, presta muita atenção. Afirmação, igualdade, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, de igual forma, do mesmo modo que, nesse sentido, semelhantemente. Exclusão, somente, só, se quer, se não, exceto, excluindo, então somente, apenas. Enumeração, em primeiro lugar, em segundo lugar, a princípio. Explicação, como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois, é óbvio que, isto é, por exemplo, a saber, de fato, aliás. Conclusão, em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo, finalmente, por tudo isso, em síntese, posto isso, assim, consequentemente. Cuidado com o assim, tá? Que ele também pode indicar consequência, por isso que eu chamo atenção. Alguns conectores, 99% das vezes em que eles aparecem, eles vão estar encaixadinhos aí nessa classificação. Outros não necessariamente. Então, lê, vê qual é o sentido no contexto e não decora conector, por favor, porque isso pode dar errado. Continuação, em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outrossim. Viram que o outrossim aqui está dando continuação, mas que ele apareceu também na adição? Então, muita atenção ao contexto. Então, aqui a gente vai exemplificar, nas outras telas, nós vimos exatamente as conjunções, e já vimos que os dois principais elementos responsáveis pela coesão sequencial são exatamente as conjunções, os modos e tempos verbais. Então, aqui a gente vai ver de que forma os modos e tempos verbais contribuem para a coesão sequencial. Então, aqui nós temos um parágrafo, que é um trecho da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é uma obra do naturalismo, tá? Se a gente for ver aí dentro da perspectiva da literatura. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro
que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refúgios do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Então, óbvio que as formas verbais não são as únicas que estão em negrito, nós temos outras formas verbais. As que estão em negrito são aquelas que a gente vai comentar, ok? Então, vejamos. João Romão foi dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu. Nós temos enriqueceu, economizou, atirou-se. Essas três formas aqui, enriqueceu, economizou e atirou-se, elas estão no modo indicativo, num tempo que nós chamamos de pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele vai indicar que uma ação já foi concluída, ok? Então, a gente diz que é uma ação pontual, enriqueceu, ponto. Enriqueceu num determinado ponto do tempo. A ação começou e finalizou ali, tá? Então, por isso que é pretérito perfeito, perfeito, concluiu. Nós utilizamos o pretérito perfeito nas narrativas. Elas indicam exatamente esse movimento, o movimento da ação. Elas vão indicar exatamente o que está acontecendo, o que está em decurso, o que está ocorrendo, ok? Então, quando a gente usa esse tempo verbal, a gente está acrescentando elementos à narrativa. Então, por isso que esse modo e esse tempo verbal contribuem para a coesão sequencial, porque eles estão dando prosseguimento ao texto. Se a gente for pegar aqui, ganhara, por exemplo, é o que a gente chama de pretérito mais que perfeito. Por que ele se chama mais que perfeito? Porque ele acontece antes do pretérito perfeito. Então, ele é mais que perfeito. O perfeito acontece e o mais que perfeito está lá atrás. Ok? Então, quando se diz, e tanto economizou do pouco que ganhara, significa que ele ganhou antes e economizou depois. Então, economizou está no passado, né? E ganhar está antes de economizou. Por isso, pretérito mais que perfeito. Mas você entende que, para que a gente afirme que ele economizou agora o que tinha ganhado antes, certo? Isso está dando movimento à narrativa. Isso está introduzindo informações na narrativa. Retirar-se, ao retirar-se. Aqui a gente tem uma forma no infinitivo, porque aqui temos uma preposição, não temos conjunção, então isso aqui ficou no infinitivo, né? E aí, ao retirar-se o patrão para a terra, retirar-se, o infinitivo, ele é colocado como uma forma nominal. Por que forma nominal? Porque as formas nominais, elas podem funcionar como nomes. O infinitivo, se eu digo jantar, o jantar eu transformei em nome, ok? Então, ao retirar-se o patrão para a terra, né, e aqui, mais embaixo, nós temos estava, atirou-se, também vai entrar aqui, que nós já falamos do pretérito perfeito. Estabelecida é outra forma nominal, que a gente chama de particípio, que é exatamente aquela forma que também pode funcionar como nome. Em geral, funciona como adjetivo. Mas o que a gente vai ver aqui é que esse estabelecido e esse retirar-se são frases, né? Só que são frases que, ao invés de virem com conjunção, elas estão reduzidas ao verbo numa forma nominal, ok?
Possuindo-se, você tem outra forma nominal, que é o gerúndio, e em geral aqui você tem ideia de tempo, né? Você tem uma ideia adverbial ou uma ideia adjetiva, tá? Nessas formas nominais. Aí você tem estava, afrontava e dormia. São formas que estão no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ao contrário do perfeito, que é uma ação pontual, a ação começa e já é concluída, o imperfeito não, o imperfeito, a ação começa, ela se desenrola no passado, se desenrola até ser interrompida. Mas a gente não tem como saber em que momento ela foi interrompida, ok? Então, se eu disser, por exemplo, eu dançava balé, eu comecei a dançar, dancei por um tempo e interrompi. Mas eu não posso precisar quando ela foi interrompida. É diferente de dizer eu dancei balé, começou e terminou, já foi concluída. Então, em geral, o pretérito imperfeito, ele dá aspectos descritivos, enquanto o pretérito perfeito dá aspectos narrativos. Mas, em suma, todas essas formas verbais, de alguma maneira, estão contribuindo para a progressão do texto, para a inserção de novas informações no texto. Então, por isso que elas contribuem para o que a gente chama de coesão sequencial. Aí vamos para os exercícios. Indique em qual das frases a conjunção desde que tem valor de tempo. Percebem como a gente não pode decorar? Porque desde que pode ter valor de tempo, mas também pode ter valor de condição. Depende do contexto. Desde que você apresente justificativa, poderá faltar a reunião. Então, aqui a gente vê claramente que é uma condição. Poderá viajar desde que consiga comprar as passagens. Outra condição. Desde que passe a ser verdadeiro, passaremos a acreditar em você. Outra condição. Estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. Aqui sim é valor de tempo. Então, é para a gente marcar exatamente aquela que tem valor de tempo. Então, alternativa B. Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam o chão. Neste período, a conjunção tem valor semântico de tal que, tá? A gente tem aqui o parzinho. Tal era a fúria dos ventos, então a fúria dos ventos foi tão grande que as copas das árvores beijaram o chão, que as copas das árvores caíram, né? Então a gente tem exatamente uma relação de consequência, né? A consequência exatamente foi que essas árvores caíssem e tombassem lá no chão. Hoje, a dependência operacional está reduzida, uma vez que o Brasil adquiriu autossuficiência na produção de bens como papel e imprensa. A conjunção grifada no período acima tem valor de, ora, a dependência operacional está reduzida. Por que ela está reduzida? Porque o Brasil adquiriu autossuficiência na produção de bens como papel e imprensa. Então, nós temos aí uma causa, ok? Aqui nós já temos uma questão um pouquinho mais complexa, né? A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem entre segmentos do texto, enunciados, partes de enunciados, parágrafos e sequências textuais, diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas de uso, à medida que se faz o texto progredir. O texto é, como diz Variant, não sei se a pronúncia é essa, uma estrutura determinativa, cujas partes são interdependentes, sendo cada uma necessária para a compreensão das demais. Esta interdependência é devida, em parte, aos diversos mecanismos de sequenciação existentes na língua, tá? Então, esses mecanismos que tornam essas partes interdependentes, de modo que eu dê prosseguimento ao texto, mas eu também retome elementos que são importantes para a compreensão do texto. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que não apresenta mecanismo de coesão sequencial, certo? Reiteração de formas verbais, nós já sabemos que está a serviço da coesão sequencial.
Emprego de conectores, também sabemos que está a serviço, né? Eles estão a serviço da coesão sequencial. Emprego de paráfrases também. Lembram que eu disse que não era só os modos verbais e as conjunções, havia outros, mas que os principais eram conjunção e modos verbais. Paráfrase é você repetir uma ideia com outras palavras. Só que na hora que eu faço uso de uma paráfrase, eu estou fazendo uso de uma explicação. Para que o leitor progrida na mensagem, ele precisa ter essa explicação. Por isso, ele contribui para a progressão do texto, ok? Então, sequencial. O único aqui que não vai ser sequencial é emprego de formas gramaticais livres e presas. Então, o que é uma forma gramatical livre? É quando a palavra figura sozinha, como um substantivo, por exemplo, casa, mesa, como está aí. As presas são aquelas que, para existirem, elas precisam de uma palavra livre. Então, prefixo, se eu digo indiferente, diferente é a palavra livre. Eu tenho de agregar a diferente para poder formar uma palavra derivada, ok? Então, isso não tem nenhuma relação com a coesão sequencial. Por isso, a alternativa A é a correta. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendado. Aqui dei uma colherzinha de chá, que eu grifei no texto os elementos que aparecem nas alternativas, mas no original eles não estavam destacados. Isso significa que é você, ao ler, que tem de procurar. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, vamos começar lá de baixo, o termo também exprime uma justificativa. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Não, o também, ele está adicionando uma ideia, ok? Ele não está justificando, ele não é causa. Ele está adicionando uma ideia, adição ou inclusão. O termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Não. Tanto que está bem determinado que são nesses dois casos, não é em quaisquer casos. O conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Não. Olha o perigo de você ver um mas e achar que é oposição, que é contraste. A gente tem de ler lá no contexto. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas, então está agregando, está adicionando, ok? Não está sendo ideias opostas. Então, muita atenção sempre, sempre, sempre ao contexto. E, obviamente, a nossa alternativa correta, a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Sim, né? Nós temos aqui essa primeira parte, aí temos, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, então, marca uma sequenciação de ideias. Eu estou apresentando ideias novas, eu estou adicionando ideias novas ao que já vinha sendo citado anteriormente. Então, vejam que questões sobre coesão, seja coesão referencial, seja coesão sequencial ou a coesão referencial, em ambos os casos, eu vou ter de passar pelos textos, eu vou ter de prestar muita atenção qual é a relação semântica entre eles, eu vou ter de estar muito atenta aos conectores, porque existem conectores que têm mais de um valor, dependendo do contexto. Então, eu preciso voltar ao texto para confirmar
qual é o valor desse conector, ok? Sempre, por favor, nem pressa, nem nervosismo podem impedir você de voltar ao texto, ok? Só a título de ilustração, é muito comum que a gente veja uma questão com um texto grande, em que eu vou ter de voltar, em que eu vou ter de conferir, em que eu vou ter de confirmar o valor de um conector, por exemplo, e aquilo já apavora, ok? O nosso cérebro, ele está programado para a gente sobreviver. E, como ele está programado para a gente sobreviver, qualquer coisa que possa parecer uma ameaça a ele, ele vai evitar, ok? É por isso que em situação de perigo, a gente entra no modo que a gente chama fugir ou lutar. Que ou você corre, ou você enfrenta. E às vezes a gente enfrenta de uma maneira insana, né? Porque é instintivo. É um enfrentar que é exatamente lutar pela sobrevivência. Porque é natural que a gente queira sobreviver. Quando a gente não quer sobreviver, a gente está em processo de adoecimento psíquico, como no processo de depressão, por exemplo. A gente não quer viver. Isso não é normal. O normal no ser humano é ele querer sobreviver. Então, como eu ia dizendo, quando a gente se depara com algo que possa parecer assustador, que possa parecer que a gente não sabe, que possa parecer que a gente não vai dar conta, o nosso cérebro simplesmente lê aquilo como uma ameaça, e aí, ou a gente vai enfrentar de qualquer forma, ou a gente vai dizer, eu vou fazer logo isso para ficar livre disso, ou a gente vai dizer, eu não vou acertar, isso aqui não está dando certo, eu não vou passar, eu sabia desde o início que não é, entende? Então a gente não pode cair nessas armadilhas do cérebro, de jeito nenhum, tá? Então quando ele começar a dizer para você, foge, dá um tempo, dá uns 5 minutos, vai fazer outra coisa, vai fazer outra questão, tá? Vai ler outro texto e volta para cá. Porque quando você voltar para esse aqui, em que você sentiu, né, que talvez não fosse dar conta, essa tensão já vai estar mais aliviada, a sua consciência já passou a informação para o cérebro de que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, de que você pode sim enfrentar, de que você pode sim seguir adiante, ok? Então, nunca deixe, né, nunca se deixe intimidar por uma reação de medo, de pavor, né, de pânico, quando você estiver fazendo uma prova em qualquer outra situação da vida. É normal, mais do que normal. Foi por essas sensações que a nossa espécie sobreviveu, ok? Se a gente não sentisse isso, a gente não teria sobrevivido, porque a gente não teria tido cuidado, né, com aquilo que pode, de fato, ser ameaçador, como uma presa, por exemplo, como um animal selvagem, como era lá para os antigos moradores, né, desse nosso planeta Terra, os nossos ancestrais, ok? Então, nunca, nunca se intimide diante de um texto grande ou diante de algo que você precise confirmar, tá bom? Outra questão, a numeração aqui, né, a professora não soube contar, veio 6, depois veio 5, então perdoa a professora por isso, por favor, tá? Leia o trecho extraído da música Seja para mim, do grupo musical Maneva. Seja para mim o que você quiser, contanto que seja o meu amor, estou indo te buscar, mas eu estou indo a pé. Prende teu cabelo porque tá calor, né? Então, em algumas questões se costuma colocar letra de música, né? Até porque, muitas vezes, se você conhece a música, aquilo já é um atrativo a mais para você dar conta do texto. Lembra, quanto mais conhecimento de mundo você tiver, mais fácil será a sua relação no processo de interpretação. Quanto mais você reconhecer nesse elemento que está diante de você algo que você já sabia, melhor vai ser para o processo de interpretação. Lembrando que é muito, muito, muito difícil
você se deparar com um texto em que você saiba tudo. É muito difícil. Em geral, existe algo que você não sabe. Porque se você só fosse ler coisas que você já sabe, você também não iria progredir na interpretação. Ok? Então, nunca ache que é um defeito, nunca ache que é um problema você se deparar com algo que você não sabe. Muito pelo contrário. O seu cérebro só vai ser desafiado diante do desconhecido. Diante do conhecido, ele já sabe, ele se acomoda. Ok? Então, nunca ache que, eu não sei isso aqui, eu estudei tanto e não sei isso daqui. É bom você não saber. E muitas vezes a gente acha que não sabe. Mas a gente tem elementos, sim, que a gente já viu em alguma questão, em alguma exposição, né? A gente já viu aquilo ali. Então, quando é música e você conhece a música, se você já viu, já é meio passo andado, né, para você ler e interpretar. Outra coisa, jamais, jamais pense que com uma única leitura você vai conseguir saber o que tem no texto. Claro que existem questões que são fáceis, que você, com uma única leitura, principalmente se o texto for pequeno, você vai matar a charada rapidinho, tá? Mas se for um texto um pouco mais complexo, se for um texto de 3, 4 parágrafos, volte a esse texto, leia mais de uma vez. Uma única leitura não será suficiente. Aí cabe a você se organizar, dependendo do que é melhor para você. Se aquilo que você vai levar mais tempo lhe pareça mais difícil, você deixa para o final, quando as peças já estão bem engrenadas e você já aqueceu com outras questões, ou se você começa com isso aí, exatamente porque está com a cabeça mais fresca, né? Está com mais condições de pensar, e depois, com a cabeça um pouquinho mais cansada, você vai para as questões que você já sabe. Cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Não existe uma regra para todos. Não existe uma receita para todos, ok? Então, aqui, os termos em destaque estabelecem uma relação de contanto que seja o meu amor, estou indo te buscar. Então, aqui é como se ele dissesse: se você for meu amor, caso você seja meu amor, na condição de você ser o meu amor, eu vou lhe buscar. Você não sendo meu amor, eu não vou buscar você. Então, aqui tem claramente uma ideia de condição, né? Estou indo te buscar, mas eu estou indo a pé. Prende teu cabelo porque tá calor, né? Então a pessoa está lá indo buscar, está indo resgatar o amor. Se, obviamente, o outro quiser, se o outro for o amor, essa pessoa está indo. Mas tem uma condição, mas tem um porém, né? Mas tem uma oposição. Que oposição é essa? A pessoa não está indo de carro, a pessoa está indo a pé. Então, prende teu cabelo porque tá calor. Então, te prepara para minha chegada. Estou chegando. Se você for meu amor, eu vou, tá? Mas eu tô indo a pé. Tem um porém, tem uma oposição, tem uma contradição. Não espera que eu chegue de avião, que eu desça de helicóptero. Eu estou indo a pé. Prende teu cabelo que tá calor. Então, nós temos exatamente condição e oposição, ok? E isso fecha exatamente esse trechinho da música, que são versos, são pequenos, né? Nós temos aí 5 versos, mas pode ser, sim, que na hora de você ler uma questão como essa, você não apreenda o sentido de primeira, precise ler uma segunda vez. Leia quantas vezes forem necessárias, desde, né, que aí sejam necessárias, desde que isso não se torne uma obsessão, porque aí também já não vai fazer bem, ok? Então, terminamos aqui coesão, só nos falta uma aula para encerrarmos a trajetória de interpretação, que é a próxima aula sobre coerência, ok? Então, espero que você esteja bem adiantado, que você esteja gostando e que você realmente, lá na hora de fazer a prova, você se lembre de tudo isso aqui e se dê muito bem. Até a próxima.